agora vamos passar para um breve estudo na sequência de aulas que estão sendo ministradas, que é a respeito do ser Deus e suas obras. E no domingo de hoje, no dia de hoje, nós vamos estudar a respeito da perfeição de Deus ou perfeições. É um tema interessante para nós nos aprofundarmos. E como referência para nós começarmos nosso estudo, vamos lembrar desses textos que falam a respeito da perfeição de Deus. E são dois, um do Novo Testamento e outro do Antigo Testamento. E diz lá, o primeiro que é uma referência da revelação de Deus a respeito de si mesmo, que abrange toda a sua essência e o seu ser. E lembrando, irmãos, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando tratamos disso, quando Deus, na teofania que Moisés presenciou, ele disse e revelou de si. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aí ele estabeleceu o Deus perfeito, o Deus imutável, o Deus todo conhecedor, o Deus que é tudo sobre em todos. E aí no Salmo 18 nós vemos lá uma aplicação para nós e da revelação de Deus, que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. E aí, Tiago, irmão carnal de Jesus, dizia lá na sua carta: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, para iniciar a nossa aula, vamos orar. Eu peço para o diácono David para nos dirigir em oração. Santo Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela reunião que tivemos aqui, o culto, Senhor, perante o Senhor, com essa pequena parte dos seus milhões e milhões de filhos, Senhor, que estão espalhados pelo mundo, Senhor. Louvado é o Senhor por tudo. Obrigado, Senhor, por essa aula que nós vamos ter agora, que o Senhor aviva o seu Santo Espírito em nós, nos dê o discernimento, Senhor, para entendermos a sua santa palavra. Nos abençoe hoje e sempre, amém. Então, por que nós vamos estudar a respeito, e irmãos, agora, digamos, com um auxílio adicional, caso tenham dificuldade de ler o que está aqui nos slides, vocês podem ver lá no site nosso da igreja, está, a apresentação da aula em PDF. Então, para quem não conseguir ler aqui por questões de tamanho e gráfica, eu vou praticamente falar o que está escrito aí, ou até um pouco mais, mas podem usar isso como auxílio. Então, por que estamos nós aqui estudando a respeito do ser Deus e suas obras? É que nós devemos o que Deus revela sobre o seu ser, sobre quem Ele é, sobre sua essência, e aí os seus atributos, comunicáveis, incomunicáveis, os visíveis e invisíveis, como nós temos visto já em várias aulas. E também nós vamos prosseguir nesse estudo para conhecer um pouco das obras de Deus que vão ser apresentadas em estudos posteriores. E por que é vital que nós conheçamos a Deus? E aí nós, lembrando ali um texto ali no Evangelho de João, no capítulo 17, na primeira parte do versículo 1, depois do versículo 3, e quando Jesus estava fazendo uma oração a Deus, né? Conhecida também como a oração sacerdotal, mas essa é denominação nossa, não é texto bíblico.
Tendo Jesus falado estas coisas, dando instrução aos seus discípulos, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, o Filho de Deus. Então é essencial para nós conhecermos a respeito de Deus. O conhecimento para nós de Deus é fundamental para o nosso crescimento e o progresso a fim de atingirmos um grau e o conhecimento e a prática que Deus determinou. Nós sabemos que a salvação integralmente vem de Deus, não é obra alguma nossa, mas o conhecimento nosso é algo que nós temos que nos aplicar. E é interessante porque as igrejas reformadas, calvinistas, presbiterianas, elas têm a característica de ter um sistema teológico que é extraído do texto bíblico, o que nós chamamos, digamos, e na igreja presbiteriana nós temos a Confissão de Westminster, o Catecismo Maior e o Menor, e também existiam outras confissões de Heidelberg, a belga, que apresenta de maneira sistemática a instrução baseada exclusivamente na Bíblia. As confissões de fé e catecismo que não têm referência bíblica nas suas afirmações são obras humanas, elas não têm autoridade. Com as referências bíblicas, elas ganham autoridade. Então, se os irmãos forem apresentar para alguma pessoa a respeito do sistema teológico nosso de confissão de fé, é essencial, fundamental, obrigatório que se mencione os textos bíblicos nos quais estão feitas as afirmações. Confissão de fé que não apresenta a fundamentação bíblica é obra humana. Então, e eu já comentei isso, que no nosso site da Igreja Presbiteriana do Brasil está com uma falha, não apresentam as referências bíblicas, isso é incompleto. Então deveriam completar e fazer o trabalho, como foi feito, aliás, lá em Westminster, que depois de 2 anos aproximadamente de trabalho intenso, de preparo da confissão de fé e do catecismo, foi apresentado ao parlamento inglês, que recebeu, apreciou e devolveu porque não tinha as citações bíblicas. Então, aí ficaram mais 2 anos para terminar a obra, né? Então, nós temos aqui o catecismo lá da Igreja de Genebra, que foi organizado por Calvino e tem as citações bíblicas, eu que não estou apresentando aqui. Então, a primeira pergunta dos artigos de fé, ele diz lá, o ministro fazendo a pergunta para um discípulo, uma pessoa que está aprendendo. Então, qual é o principal propósito da vida humana? E aí a resposta: conhecer a Deus. Então, nós temos na nossa confissão de fé que, digamos, nós louvarmos a Deus, nós apresentarmos, digamos, ter alegria em Deus, mas o que se resume, e eu creio que aqui é melhor resumido nesse catecismo, é conhecer a Deus. Então, o nosso esforço de vida e a principal obra que nós devemos nos dedicar é conhecer a Deus e, nesse conhecimento, praticarmos o que Deus nos ensina. E por que isso, né? Aí diz lá a pessoa instruída na palavra, porque Ele nos criou e nos colocou no mundo para ser glorificado em nós. Deus glorificado em nós quando nós conhecemos a vontade de Deus e praticamos aquilo que Ele nos instrui. E é justo que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio de tudo. E aí, digamos, está lá numa publicação que foi feita na cultura cristã. E aí a nossa aula de hoje, que vai ser resumida, porque o tempo que nós vamos ter hoje é um pouco mais curto do que o usual, então nós vamos tratar desses temas e eu vou tentar manter o conteúdo, mas vamos tratar com um pouco mais de celeridade. Então, vamos ver esses elementos, os termos que nós vamos tratar, e eu tenho aprendido que
é essencial, quando nós vamos tratar e fazer algum debate, que nós, para evitar confusão e múltiplas interpretações, que nós definamos os termos. É essencial definir termos. Quando nós vamos, vocês, irmãos, quando vão apresentar, conversar com outras pessoas e debater, cuidem de definir bem os termos que vocês vão usar. Não usem sinônimos não aplicáveis. Não usem palavras que subitamente surgem na mente. Estudem o termo e usem os termos corretos. Ainda mais quando nós estamos ensinando alguma coisa que não é da nossa autoria, né? Nós estamos sendo mensageiros e proclamadores do Evangelho de Cristo. Aí nós vamos ver a respeito como o século vê a expressão perfeição. Aí nós vamos ver a perfeição de Deus baseada nos textos bíblicos e também na confissão de fé que é sustentada nos termos bíblicos. E aí nós vamos ver uma aplicação em nossa vida. Então, palavra perfeito. A palavra perfeito no nosso idioma, ela tem origem no latim, e que é a origem do nosso idioma. Então o latim é perfectus e o particípio passado é perficere, o italiano de hoje seria perficere, mas o latim fala o C mais ou menos como um K, e significa acabar, terminar, completar. E é composto pelo prefixo per, que quer dizer completamente, total, e facere, ou facere, como é italiano, que é fazer. E literalmente significa fazer por inteiro, né? É coisa... E aí a evolução, né? Esse foi o significado original, que era completo, concluído, finalizado, sem defeitos. E é mais o que digamos, esses termos que são, que nós devemos extrair do Novo Testamento, que foi escrito em grego, mas era contemporâneo do latim, e a nossa versão, a versão latina, que foi a Vulgata, foi produzida mais ou menos lá pelo século IV, né? Foi versão dos textos do Velho Testamento em hebraico, que era histórico, trazido pelo povo de Israel, e do Novo Testamento, que já tinha sido aprovado num concílio ali pelo ano primeiro, segundo século, e que eram os textos do Novo Testamento em que foram escritos em grego. Mas a nossa origem e o nosso idioma, como sabemos, é latim, né? E a evolução passou para significar excelente, impecável, e é algo que está relacionado com com o verbo fazer, né, que vinha lá do latim, né? E usualmente tem a ver com uma ação concluída, né? No adjetivo nós temos lá livre de defeito, possui boas qualidades, feito sem defeito algum, atingiu o nível mais alto. E nós temos também na aplicação a execução perfeita, que é a perfeição, pureza, exatidão, correção, o nível mais alto que se pode conceber. E ainda há uns derivados da expressão, que é aperfeiçoar e aperfeiçoamento, e aí é que tornar melhor. E aí, irmãos, já vou antecipando o nosso caso, que nós vamos ver de perfeito e de aplicação, vai se aplicar mais para nós, criaturas humanas, a expressão de aperfeiçoamento, enquanto para Deus e na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a perfeição completa, né? Vou antecipando que é essa, digamos, a interpretação, né, que devemos fazer. E aí mais adiante nós vamos ver aqui a expressão que é dos textos em hebraico, que seguem basicamente a mesma definição, e do grego. Então, como foi no passado, né, essa questão e nós somos parte de somos parte de uma cultura, todavia nós não estarmos crentes, integrados nos valores da cultura, nós participamos dessa cultura e nós convivemos nessa cultura. Então é relevante que nós tenhamos conhecimento daquilo que nos cerca.
e particularmente importante para que nós possamos conversar com as outras pessoas e até servir de proclamadores para as outras pessoas a respeito do Evangelho de Cristo. Então, conhecer o que provavelmente o nosso próximo aplica é de grande importância para nós sermos vetores e proclamadores eficazes. Se nós falamos em idioma, como acontecia lá em Corinto, lá que as pessoas começavam a falar em idiomas e línguas que ninguém entendia, como o próprio Paulo diz, se entrar aqui uma pessoa desconhecida, eu vou usar a minha expressão, vamos pensar que está num ambiente de loucos aqui, que todo mundo está falando coisas que não se entende. E aí o Platão, ele definia, ou usava, né, na época dele, ele foi um dos que desenvolveu essa questão, que o perfeito tinha a ver com o que ele chamava de forma, que eram as ideias, e que são eternas e imutáveis. Certas ideias são eternas e imutáveis. E não tem a ver com a representação ou a coisa física, né? Isso, eu estou trazendo isso de maneira extremamente sintética e me perdoem se, digamos, notarem algum tipo de equívoco. A síntese é minha e eu não sou um dedicado à filosofia. Eu me interesso mais como leitor. E as coisas perfeitas de ideias, elas existiriam num reino superior, num reino, digamos, espiritual, eu vou usar essa expressão, que seria superior ao material. Então, esse era essencialmente a ideia que Platão e os seus contemporâneos e discípulos seguiam. E uma das coisas é que na questão, e é algo que foi até levado durante muito tempo, que as coisas materiais, físicas, são cópias imperfeitas, transitórias e falhas. E veja que é uma contradição com o pensamento cristão e com a revelação bíblica, porque quando Deus completou a sua criação era tudo bom. Então não havia essa questão e eu não estou usando a expressão perfeito, eu estou usando que era bom. E Deus também nem o texto bíblico afirma que a coisa era perfeita, que não havia melhoria possível, mas era tudo bom. Aliás, nós aprendemos que imutável, que é uma das características, digamos, um dos exemplos e relacionamentos com perfeição, não se aplica à criação. A criação é mutável. Então, o Deus imutável, perfeito, ele criou alguma coisa que é mutável e boa. E, como nós vamos ver mais tarde, e passível de aperfeiçoamento. O Aristóteles, na filosofia, que também era, digamos, muito próximo ali, ele até foi, digamos, pelo que eu pude aprender, discípulo ou seguidor de Platão, né? A gente vê ali que os dois tiveram uma interseção de vida. O perfeito para ele, o teleion, era usualmente o completo, alguma coisa, um cumprimento de uma função e obtenção de um fim, o telos, onde nada falta. Então, o perfeito é aquilo fora do qual é impossível encontrar sequer uma das suas partes. Ou seja, o perfeito, e aí é muito similar ao que nós vamos ver com Deus. Deus tem uma unidade triúnica, tem uma unidade em que todos os seus, o que nós humanos descrevemos como atributos, eles não são identificáveis per si, eles são todos parte de uma unidade. A justiça de Deus está com o amor de Deus, está com a soberania de Deus, está com a longanimidade de Deus, é inseparável o que nós descrevemos, um atributo do outro. Eles todos fazem parte de uma unidade e até é descrito algumas vezes da simplicidade divina. Deus não é divisível por partes, ele é uma grande essência, e essa essência está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aí nós pulamos aí 1000 anos, ou 1000 e poucos anos, e nós chegamos lá a Anselmo de Cantuária, e ele era de origem italiana, na realidade, ele nasceu na Itália, desenvolveu o trabalho, foi ali para uma região da França e depois foi para a Inglaterra em função de
de ter o mesmo imperador lá. Enfim, a questão histórica do Anselmo é interessante, mas o que é o ponto nosso é que o Anselmo era um teólogo e filósofo também, muito respeitado na época dele como pensador, e ele estava tratando naquela época do que mais tarde foi denominado de argumento antológico, né? Que era uma prova a priori a respeito de alguma circunstância, ou seja, é você provar alguma coisa a priori do desenvolvimento de outros elementos da ideia. E havia então uma ideia corrente dentro do cristianismo que era possível, ou que seria conveniente, definir a pessoa de Deus antes de se estudar no texto bíblico, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ou seja, era uma condição prévia, e existe uma certa compreensão no raciocínio do interesse de desenvolver do argumento antológico, era que o Deus, ele é, antes de tudo, ele é perfeito, etc., e não seria o caso de depender ou de examinar exclusivamente através da sua revelação. Mas, então, ele desenvolveu essas ideias, ele apresentou um argumento, que é uma prova a priori de Deus, é que Deus é o ser do qual nada maior pode ser concebido. Aí tem lá em latim, lá, id quo malus cogitari nequit, que é, e o existir é superior ao não existir. Então, usando simplificando, ele tem lá um livro lá que ele escreveu e trata mais disso, de uma obra maior. Então, Deus, assim é provado que Deus existe e é perfeito antes de se buscar ou sem se buscar como ele se revela nas Escrituras, ou mesmo como ele está se revelando na criação. Aí, pulando mais uns 600 anos, nós temos lá o von Leibniz, que propõe lá, que é um grande pensador, digamos, influenciador da filosofia ocidental, entre outros, eu só peguei alguns exemplos. Ele estabelecia, e ele foi bastante influenciado pelo cristianismo e pela reforma na Alemanha também. Perfeita é a qualidade positiva e absoluta, sem limites, personificada por Deus. Então ele estava isso, não que ele fosse o Leibniz, que não era exatamente uma referência de estudo teológico, mas ele é uma referência no estudo filosófico. E, digamos, aí nós podemos apelar para o Jacques aqui para trazer alguma instrução a respeito do von Leibniz. E ele é a fonte última de todas as perfeições, e todas as perfeições divinas são compatíveis entre si. Não existe, digamos, incompatibilidade ou conflito. E Deus é o supremamente perfeito. Então, aí nós temos uma posição, digamos, de consideração, e vamos colocar sob a visão cristã. Aí nós temos, passando aí mais 400 anos, nós temos aí o Jean-Paul Sartre, que esse é a referência do existencialismo, negação de Deus, ele, digamos, não nega. E nós já vimos vários comentários a respeito do Sartre, e nós vimos que para Sartre não existe perfeição objetiva, pois a existência humana é definida pela liberdade, mudança, ausência de essência, e essência, por exemplo, é uma expressão que é usada para falar a respeito da característica divina, essência ou propósito pré-determinado. Então, possível para ser digamos, descrito como uma perfeição nos termos humanos que nós vimos lá no começo, nos primeiros slides, uma perfeição subjetiva, pessoal, uma vez que não existe nenhum absoluto. Ele é um dos defensores de que não existe o absoluto, do relativismo. Seria a autenticidade individual quando alguém cria os seus próprios valores e assume responsabilidade total pelas suas escolhas. Então, perfeito, para mim, é o que eu escolhi. Então, essa, digamos, é a proposição, na minha simplificação, do Sartre. E para ele defendiu lá que a existência, né, eu existir, precede a essência, ou seja, qualquer coisa vem por consequência
do existir. E aí ele prossegue em obras que ele escreveu, dizendo que o homem está condenado à liberdade, e assim quando uma pessoa aparece no mundo, não, nasceu, passou a existir, e durante a vida é obrigada a criar os seus próprios valores e assumir as suas escolhas, quando ele assume as suas escolhas e atos. E aí, no século atual, como nós, digamos, convivemos, e já vimos em outros estudos. Então, o que nós temos hoje no século que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, é o predomínio do humanismo e relativismo, e que postula que não existe verdade absoluta. A perfeição é o que, por não ser uma verdade absoluta, é o que cada pessoa determina para si, moldada no tempo em que ela está, ou nas experiências que tem, no lugar em que ela se encontra, varia de ponto a ponto aqui na nossa universo, e depende do seu contexto individual. Então, nós entramos aqui, podemos lembrar do Protágoras lá, que era ali um pouco do período ali do Platão. Aliás, os dois, digamos, se encontravam, né? E que era o que? Um sofista, né? E que até aparece em textos bíblicos a respeito de sofista. E a ele que se atribui a afirmação que o homem é a medida de todas as coisas, e das coisas que são enquanto são, e das coisas que não são enquanto não são. Ou seja, para esse tipo de pensamento, quem define a Deus somos nós, né? Então, para o humanista, então define a Deus e define a todos os valores, e é a expressão da sociedade que nós vivemos hoje, que curiosamente, né, passados 2.500 anos, retornou a um pensamento. E o que é interessante lá é que o Protágoras teve que fugir de Atenas, porque ele foi considerado um ateu, e ele era antagonizado pelo Platão, e depois e também pelo Aristóteles. E aí diz lá, eram pensadores antigos, e eles davam ênfase, e eles ensinavam retórica. Retórica, como os irmãos devem lembrar, digamos, é a técnica de você entrar numa argumentação para ganhar o argumento. Não é para você usar os melhores argumentos, é para vencer o debate. Então é o retórico, né? O retórico, e aí novamente uma simplificação bastante forte disso, né? Retórica é para argumento, para se ganhar o debate, não é para convencer, ou mais para impedir que haja continuidade, ou a argumentação possa ir para um outro campo. Não tem a ver com valores, no que eu aprendi, né? E eles davam ênfase que o ser humano, a política, tudo isso com base no relativismo, que a verdade é relativa, uma convenção e contextual. Aí, no nosso referencial nosso cristão. Então, a nossa referência é a Escritura Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, e é onde Deus, na Escritura Sagrada, declara a sua vontade, porque o escritor original que usou e moveu a mente das pessoas que registraram a vontade de Deus, ele expressa a sua vontade, e ele dá o conhecimento que é necessário para a nossa salvação. Então, para nós, a Bíblia realmente é a única referência, e aí o cuidado que os cristãos e na sequência histórica os reformados têm com a fiel versão da palavra de Deus nos variados idiomas. Não, a palavra de Deus não muda nas culturas, nem com o passar do tempo. O que se há de cuidar com muita atenção é bem definir os termos que são usados para expressar o conceito que contém a palavra de Deus nos seus escritos originais. Então, uma versão contemporânea da Bíblia não é a palavra de Deus necessariamente. Se ela estiver fiel à escritura original,
ela é uma boa versão. Agora, a palavra de Deus é o texto como foi registrado. E aí é um grande desafio, e daí nós necessitarmos de pessoas que se dediquem ao conhecimento do hebraico e do grego para poder fazer boas versões para que nós estudemos a palavra de Deus. E como apoio complementar, como nós temos feito aqui, nós podemos, veja, é apoio complementar. A nossa única regra de fé é a Bíblia. Entre nós presbiterianos, nós temos os nossos símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Menor. Existem outros catecismos, como eu mencionei, Heidelberg, belga, o Genebrino, que são boas confissões de fé também, mas eles têm autoridade quando citam afirmação por afirmação o texto bíblico na qual estão sustentados. Se apresenta, não, porque a nossa confissão de fé diz tal, se não tiver texto, não tem autoridade. E como complemento nós podemos procurar e estudar e veja, usando o discernimento que Deus nos dá, aí nós temos que discernir se o que alguém está afirmando numa obra é razoável e compatível com o que está escrito no texto bíblico. E a responsabilidade é nossa quando nós estudamos, aceitamos, praticamos aquilo, ou, como aqui eu vou usar em alguns textos, digamos, apresentamos como estudo bíblico. A responsabilidade é de quem apresenta e não necessariamente da autoridade divina. Aí nós temos essas duas afirmações que são interessantes. A primeira é um ponto que muitas vezes não nos damos conta, é que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, e que diz lá, tudo isso no contexto que, como nós lembramos, tem aquele desses livros que chamam livro da sabedoria, do apresentando, mas como o princípio da sabedoria é o temor a Deus, então nós devemos partir dessa premissa, né? Tudo que nós começamos é pelo temor a Deus. Então diz lá em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, nós podemos estudar a respeito da essência de Deus, porque Deus colocou isso no nosso coração, de nós podermos, sem participar, sem ter a experiência da eternidade, porque nós passamos a existir, nós somos criados, nós não somos eternos, nós vamos ter uma vida eterna, mas a nossa existência tem começo, ela não tem fim, porque a nossa alma e a nossa vida espiritual, nós vamos sofrer a ressurreição e vamos continuar vivendo do começo da nossa vida em diante. Mas então Deus colocou no nosso coração, na nossa habilidade de pensar, uma percepção do que é eternidade. Mas, ao mesmo tempo, isso é essencial no nosso estudo, sem que nós possamos descobrir as obras de Deus que fez desde o princípio até o fim. Ou seja, não é por nós que nós vamos definir a obra de Deus ou os atributos e essência divina. O ser humano tem compreensão de examinar e considerar a eternidade, mas não para definir Deus. Então nós temos lá, então é interessante que no mundo, digamos lá, o Calvino refletiu esse ponto de vista, lá no estudo lá de Jeremias, lá quando ele está fazendo um comentário sobre Jeremias, tem o capítulo 50 no versículo 29, que tem lá uns eventos que estavam acontecendo lá com o povo de Israel, profecias a respeito da queda da Babilônia, que ainda estava por destruir Jerusalém, né? Ainda nem tinha acontecido o exílio maior do povo de Judá. Deus já profetizou que a Babilônia seria destruída, né? Isso daí há mais de 70 anos. Então estava lá o Calvino fazendo uma análise sobre o texto, e numa das afirmações que tem a respeito de
analisar ou definir a pessoa de Deus, ele afirma: portanto, e ele fala sobre o homem medir e postular sobre o ser Deus e as obras. Portanto, a respeito da obra de Deus, os fiéis, somos nós, né? Os crentes, não poderiam formar um julgamento segundo sua própria medida, pois nada é mais absurdo do que medir o poder de Deus por nosso próprio entendimento. Ou seja, isso é uma reflexão direta ali do Eclesiastes 3:11 e serve para nós. Nós não podemos presumir em nosso raciocínio a pretensão de definir Deus sem que, diferente daquilo que ele se revela de si mesmo. Nós não temos essa condição. E por que não temos? Porque está registrado na Bíblia, que é a nossa única regra de fé. Fora da Bíblia, o ser humano é presunçoso, então ele pretende definir muitas coisas, até as coisas que ainda não pensaram, mas que vão ser definidas pelo ser humano. Aí nós, olhando lá, então nós vamos na Bíblia para ver alguns textos, e a palavra hebraica aqui que trata de perfeição é tamim, e ela ocorre 91 vezes no Antigo Testamento, e ela pode significar que é perfeito, sem defeito, parecido com a nossa definição do latim, inteiro, íntegro, que está completo ou inteiramente de acordo com a verdade. E aí nós temos alguns dos textos aqui que eu escolhi, que falam a respeito dessa perfeição, usando o tamim como, digamos, o que na nossa versão seria traduzido de perfeito. Então ali tem lá em Deuteronômio, lá no capítulo 32, versículo 3 e 4, diz: porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Ou seja, quando ele fala perfeita aqui, realmente é sem que nada mais possa ser acrescentado ou alterado, porque os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. E aí, veja, irmãos, como é interessante que todos esses atributos que estão sendo falados de Deus, elas estão associados à perfeição. Então, justo, perfeito, né? Ele fala completo, perfeito. Então, a questão, o perfeito, nós talvez, e aí eu proponho que aceitemos como sendo um qualitativo da obra e dos atributos de Deus. E os atributos de Deus, a sua essência é perfeita, quer dizer, não há nada que possa ser acrescentado ou melhorado ou alterado. Aí nós temos lá em Jó, inclina Jó, e aí a respeito da presunção de Jó e dos seus amigos a respeito das obras de Deus, como os irmãos já conhecem os textos lá. Inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens, das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Ou seja, depois mais tarde nós lembramos, né? Você foi consultado por Deus a respeito da criação, né? De como que deveria ser, o que poderia ser feito? Ou seja, o conhecimento de Deus é perfeito, quer dizer, tudo, ele é o onisciente no mais lato e perfeito sentido, né? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para que todos os que nele se refugiam, e nós já vimos isso no início. Aí diz lá no 19:7 no Salmo: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Aí nós temos no Novo Testamento a palavra que é usada para perfeição é teleios, e ela ocorre 19 vezes dentro do Novo Testamento, e alguns dos textos que é parecido com a definição que nós vimos do hebraico e também em português. Então nós vemos lá três citações, e essas citações aqui, essas três, a minha compreensão é que eles estão citando essencialmente a pessoa divina,
Então, esses textos, quando vocês forem examinar os contextos, eles estão tratando a respeito de Jesus Cristo ou de Deus Pai. Então, mas aqui é aplicado então teleios também. Quando, porém, vier o que é perfeito, isso está falando do retorno de Cristo, já tendo ocorrido, aqui é Paulo falando, já ocorreu a sua própria ressurreição, subiu aos céus, e estamos agora no aguardo do dia do Senhor, quando Cristo vier para concluir esta parte da história, né? E aí virá a parte da história em que teremos a presença, nós estaremos presentes e participando por toda a eternidade sob a cabeça de Cristo. Então, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, o que está ocorrendo nesse tempo ainda não é perfeito, porque esta parte vai ser modificada. Então, é bom, mas nós não podemos classificar como tendo sido perfeito. Até mesmo porque, como nós aprendemos, o perfeito não pode se tornar imperfeito, né? Ele é perfeito. Então, isso por uma questão de raciocínio, digamos, é contraditório, né? Dizer que o perfeito se torna imperfeito. Então, ele não era perfeito, né? Então, mas isso é uma questão já de debate, de raciocínio. Então, aí nós já vimos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Antes o Hebreus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, né? Que o corpo de Cristo e o tabernáculo revelado por Deus, né? Que foi aberto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Então está falando aqui de Deus, que ele fala que é do Pai das luzes. Agora nós temos 3 citações aqui que eu também peguei que tem a ver com aperfeiçoamento e que é usada a expressão teleios também. E os irmãos levantem a mão, façam alguma manifestação, né, se tiverem perguntas, e digamos, e perdoe essas tiradas aqui que eu estou dando, digamos, para esta aula. Tendo uma questão que queiram apresentar, por favor, levante a mão e aí virá um microfone para todos poderem ouvir a pergunta. E eu também, porque eu sou meio surdo, então algumas vezes eu não ouço a pergunta. Aí no Novo Testamento, agora mais relacionado com aperfeiçoamento e perfeição, mas diz lá em Tiago, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei é perfeita que Deus deu, né? Então nós temos que atentar na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui já está relacionado a lei perfeita com o aperfeiçoamento. Então a lei perfeita nos aperfeiçoa quando nós praticamos. Então esse é um processo, vamos dizer assim, de transição, né? Deus perfeito, a lei que nos aperfeiçoa, né? Meus irmãos, aí também em Tiago, um pouco mais adiante, meus irmãos, tende por motivo, e aí é um caso interessante que nós todos, eu creio que já temos essa experiência do que Tiago cita aqui. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, ou seja, nós devemos seguir na circunstância que Deus nos coloca, e algumas vezes de tribulação e dificuldades, e chegarmos à conclusão daquele momento de instrução que Deus está nos dando. Então a colocação é que eu proponho para os irmãos, né? Então é razoável nós pedirmos para que Deus suspenda a sua tribulação, para que nós não aprendamos, então, porque se não chegarmos ao fim da tribulação, então diz lá, né? A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, e aqui tem com a expressão perfeito, mas também pode ser aperfeiçoamento, e íntegros e em nada deficientes. Uma pergunta, tem um microfone? Para Vera, por favor.
tem microfone, não está funcionando. Está ouvindo agora? Agora sim. Só para confirmar. Está sem microfone. A tribulação na nossa vida tem uma função. A tribulação na nossa vida tem uma função. Agora, na vida de Cristo, totalmente diferente, né? Eu não entendi. As tribulações nas nossas vidas têm uma função de aprendizado. Está registrado aqui. Isso. Agora, na vida de Cristo, era outra função, né? Aí a colocação da tribulação na vida de Cristo, nós podemos debater. O que Cristo sofreu na sua vida e que foi a sua humilhação em se tornar, digamos, criatura, e veja bem, criatura sem pecado. Cristo não era um ser humano pecador, ele era um ser humano de forma completa e sem pecado. O que Cristo sofreu foram provações no sentido de, e aí nós temos um texto mais adiante que trata disso, para que se aperfeiçoasse na condição de ser sacerdote, digamos, do ser humano. Então ele conheceu o que era a tribulação, o sofrimento, passou por elas, mas sem pecado, para se tornar um perfeito sacerdote e apresentar então, como apresenta agora, as nossas solicitações, as nossas petições perante Deus. O que não aconteceu nem o tornou melhor foi a sua condição de sacrifício. Ele foi perfeito sacrifício da sua concepção até a sua morte e depois na ressurreição. Então, tribulação para Cristo era, e aí digamos, um ponto interessante que nós não vamos nos aprofundar aqui, foi a questão do aperfeiçoamento que Hebreus trata, da pessoa perfeita de Jesus Cristo, na função de sacerdote nosso. Eu espero que tenha atendido esse seu comentário. Aí, tem de alegria, imagine, tem de alegria nas tribulações, porque essa tribulação é obra de Deus para nos aperfeiçoar. Então, quer dizer, quando orarmos, pondere com grande cuidado o que vai pedir. Então, pondere com cuidado. O que e que muitas vezes nós podemos ver é pedirmos forças e perseverança para atravessarmos a tribulação da maneira completa que Deus estabeleceu, para nos tornarmos, para crescermos e nos aperfeiçoarmos como discípulos de Cristo. E aí vem a afirmação que nós vamos tratar um pouco mais adiante disso, a de Paulo, que é o grande, digamos, modelo a respeito do nosso relacionamento dentro da sociedade, né? Nós vivemos na cultura, mas não somos parte da cultura, né? Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é, e veja que coisa curiosa, né? Que é efetivo. Ele não está dizendo para nós transformarmos o século, é para nós nos transformarmos. Então, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui tem um ponto que é interessante e que eu não vou me aprofundar, mas espero que na conclusão do nosso estudo aqui seja autoexplicativo, né? Porque Jesus Cristo, durante o Sermão do Monte, o nosso modelo de ética cristã, né? Ele disse lá: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, esses textos todos usam teleios no significado de perfeição. Aí, olhando na confissão de fé, e eu vou ser bastante breve nisso, não vou me estender nessa questão, porque lembra a sequência que eu propus, a Bíblia, digamos, o sistema teológico que nós temos como nossa referência, enquanto sustentados em textos bíblicos, e os autores e obras reformadas. Então, eu estou usando essa sequência, e a colocação é que, quando fala a respeito de perfeição de Deus, veja que interessante que os nossos irmãos lá, fruto
do desenvolvimento do conhecimento teológico que já tinha se acumulado nos 15, 16 séculos após Cristo, ele diz lá, no texto, né, digamos, no capítulo 2, que fala a respeito de Deus e da Trindade. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Então, aqui é interessante porque a nossa confissão de fé propõe que não é perfeição no singular, é perfeições porque se estende em tudo naquilo que nós aprendemos a respeito de Deus e que mais tarde eles até põem. Ele não tem corpo, não tem paixão, é imutável, imenso, eterno, incompreensível. Ou seja, ele entra no que nós estamos estudando como sendo os atributos divinos. Então não é a perfeição de Deus, são as perfeições de Deus, porque tudo que Deus é e que nós, não é para nós separarmos, hein, mas para nós mirarmos, né, olharmos para Deus na nossa visão limitada, que nós não conseguimos, nós temos percepção do eterno, mas nós não temos capacidade de analisar e ver o infinito, então nós vemos por partes. Então Deus, que nos criou, Ele revela para nós as partes para que nós possamos compreender a Deus naquilo que é necessário para nós. Então, o que está vendo é tudo que Deus revela de si é perfeito e pode ser, como eu creio que foi melhor apresentado aqui, as perfeições de Deus. E aí vai seguindo, Santíssimo completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e vai seguindo, é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, e nós temos estudado em aulas variadas esses atributos de Deus. Aí o outro ponto que também e aí vem todas as citações e que os irmãos, se desejarem à tarde aí no dia de hoje, podem examinar. E aí tem a ver da unidade da divindade a três pessoas de uma mesma substância. Aqui, substância e essência foi objeto de grandes debates entre a Igreja do Ocidente, que era, digamos, tinha como referência Roma, e a Igreja do Oriente, que tinha como referência Constantinopla, né? Então, porque um falava grego e o outro falava latim, então surgiram com confusões de interpretação, né? Então, a questão de substância e essência foi motivo de grandes debates e que depois foi compreendido, né, em função de uns concílios que foram tratar desse tema para compreensão. Então, substância e essência tem a ver com a qualidade, digamos, nós nem podemos dizer, né, interna, né, porque Deus é absoluto, né, Ele não tem parte nem detalhe, mas é como Ele se revela. Então, substância e essência, genericamente, sinônimos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas da mesma essência, substância, são o nosso Deus. Então, quando se fala dos atributos de Deus, não existe um atributo do Pai, um atributo do Filho, um atributo do Espírito Santo. Agora, nós não vamos tratar disso nessa aula. O que tem de particular é que somente o Filho tem natureza humana. O Pai não tem natureza humana, o Espírito Santo não tem natureza humana. E a natureza humana de Cristo é sem pecado e faz parte, e é como é uma pessoa, ele está na essência da divindade. Então, esse ponto aqui, sem dúvida, poderá ser tratado em outra questão, e aí tem lá o termo que trata disso, chama-se a união hipostática, que já foi mencionado aqui, a respeito da natureza divina e natureza humana de Cristo. Então, lembre-se, a natureza humana de Cristo é Deus, mas a natureza humana de Cristo é da pessoa de Cristo. E aí nós podemos compreender, digamos, por esse exemplo melhor, que a divindade são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Filho tem a natureza divina e a natureza humana. Aí, numa outra ocasião, nós, digamos, poderemos estudar isso
com mais profundidade. Aí, aplicação. E aí vamos seguir no que planejo, que é a parte final, né? Então aqui nós temos algumas afirmações que para nós compreendermos. Primeiro que a pessoa do Filho, digamos, é absolutamente divino, né? Ele é a essência, e o que acontece é que o termo usual que é usado para respeito do que nós poderíamos dizer as atividades diferenciadas na Trindade, então da economia da Trindade, o que nós temos aí, que nós aprendemos lá desde Gênesis, é que a criação, né, o homem e todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Não é que foi o Filho que foi exclusivamente, mas a voz de criação veio do Filho, né? Haja luz, e os demais exemplos. Ou seja, a Bíblia revela que na Trindade existem, como diz economias, assim, atividades ou revelações que tratam especificamente de cada pessoa. Então nós sabemos, né, que o Espírito Santo, ele é quem nos dá vida, né? A vida eterna é a pessoa do Espírito Santo que age quando ele quer, né? Mas dentro da vontade da Trindade, ou seja, do decreto da Trindade. Então, lá no texto que nós conhecemos, lá em Gênesis, no princípio era Deus, isso lá em João, e há uma analogia, digamos, uma clara ligação do texto de João com o Gênesis. Ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, era para nós, né? Porque ele é Deus, né? E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o homem foi feito à imagem de Deus. E aí algumas vezes pode trazer alguns desentendimentos por pessoas que, quando interpretam a imagem de Deus, pensam que, digamos, existe algum tipo de divindade em nós, né? Não, nós somos criaturas, nós somos imagem, né? O Paulo usa até uma expressão interessante de imagem, quando ele fala que agora nós estamos vendo as coisas como por espelho, né? Por imagem. E aí o espelho da época dele era era um material de muita limitação digamos, de refletir o que estava sendo imagem. Eram usualmente pedaços de metal bastante alisados, etc., mas eles não tinham processo de fazer o espelho como nós temos conhecimento hoje. Então a imagem era uma imagem defeituosa, não muito bem formada, ou seja, imagem não é, no caso da criação do ser humano, alguma coisa perfeita, né? Ela reflete a pessoa, digamos, o ser Deus, né? E aí o que nós aprendemos também é que nós somos imagem de Deus, e particularmente do Filho, porque ele se fez criatura. Aí o outro texto que nos mostra a respeito dessa relação de perfeição divina e imagem de perfeição que nós temos, aí eu já introduzo essa minha proposta de interpretação dos textos. O Verbo se fez carne, nele reside toda a plenitude, e por ele fomos redimidos do pecado. Ou seja, o Filho é perfeito, ele nos redimiu do pecado, aplicando a sua natureza humana, que só poderia ser perfeita, senão não poderia nos substituir perante Deus, porque somente o sacrifício tem que ser perfeito. Daí a natureza humana de Jesus Cristo tem que ser perfeita. Então não há possibilidade de ser alguma coisa, digamos, potencialmente deteriorável, né? Então até uma coisa bastante explícita, que para mim pelo menos é muito claro, é que Jesus Cristo ressuscitou no corpo que morreu, que é o único caso, né? Nós todos vamos receber um corpo semelhante ao de Cristo. Então a colocação é que o corpo de Cristo, gerado de Maria, ele era sem pecado e passível de ressurreição,
Todavia, nós vemos lá que houve uma dificuldade das pessoas compreenderem e identificarem Jesus Cristo. Mas nós temos lá outro caso também, quando Jesus Cristo se transformou na frente dos seus discípulos, que, digamos, que essa pessoa, essa natureza de Jesus Cristo era perfeita, né? Então, esse texto de Colossenses é um texto muito interessante. Eu vou fazer uma leitura, porque ele é uma síntese assim, do nosso processo de salvação, né? Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus. Aí agora vem um outro aspecto. Jesus Cristo, na natureza humana, é a imagem de Deus sem defeitos. Então nós não, Jesus Cristo sim. E nós vamos ser feitos à imagem de Jesus Cristo. Então a colocação nossa, nós somos imagem da imagem. E não pretendendo trazer nenhum tipo de explicação, mas a minha intenção é esclarecer, né? Não confundir. Então a colocação é: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, e tudo que foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, seguindo, e a vós outros que éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a questão da perfeição aplicada a nós é através de Cristo, né? Então o que nós estamos vendo é que nós não estamos no estado de perfeição, mas estamos, como nós vamos ver um pouco adiante, estamos sendo aperfeiçoados. Então é alguma coisa. E por que isso é razoável, né? Porque pode ser aperfeiçoado aquilo que não é perfeito, né? Então é o nosso caso. E aí nós somos chamados por Deus, os filhos adotados, e predestinados, nós fomos predestinados para nos tornarmos conformes com Cristo. Quer dizer que nós não fomos desde o início feitos conforme Cristo, né? Então nós vamos nos conformar à imagem do Filho, e nós vamos ver um pouco mais adiante que nós estamos desde já, a partir do momento da nossa transformação pelo Espírito Santo, ao receber a vida espiritual, nós estamos num processo de crescimento e santificação, nos tornando mais a imagem de Cristo. E aí nós conhecemos, né, esse texto que é tão querido a todos nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, aí nós já vimos o texto da alegria, e aí nós vamos ver na aplicação. Então, a colocação, Paulo reconhece que ele estava num processo de crescimento, lá em Filipenses, e que os irmãos já conhecem esse texto, e é Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me
das coisas que para trás ficam e avançando para os que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Quer dizer, é o apóstolo de Cristo afirmando que estamos num processo de crescimento espiritual, né? E aí o comentário que eu tenho como final aqui, que é um texto de um escritor e de uma obra que reconhecidamente reformada, então, que fala a respeito desse estado que nós estamos. E aí eu vou fazer a leitura. Diz lá o reverendo Ernestine, aí no fim lá eu dou lá a referência. A palavra de Deus demonstra enfaticamente que a nossa salvação, ou seja, quando somos redimidos, quando nós recebemos a ação do Espírito Santo e a nova vida espiritual, não é um fim em si mesmo, é antes o início da vida cristã, através da qual nos tornamos filhos de Deus e progredimos em santificação, até a consumação de todo o propósito de Deus em nossa vida. Devemos estar atentos para o fato que a salvação, que é a justificação, regeneração e união com Cristo, não é a linha de chegada. Vejam, porque a nossa transformação é instantânea. Quer dizer, no momento nós recebemos a vida, não é uma vida que vai se implantando. A analogia com a semente, ela tem que ser examinada dentro do contexto, né? Então, a regeneração nossa é instantânea, a vida que recebemos. Agora, a santificação é progressiva, né? Não é linha de chegada da vida cristã, antes é ponto de partida. Podemos definir operacionalmente a santificação como ato sobrenatural de Deus que inicia com a nossa regeneração, consistindo no progressivo abandono do pecado em direção a Deus, tendo como padrão a imagem de Jesus Cristo. A santificação começa com o nosso novo nascimento, todavia ela jamais terá fim nesta vida. Veja, a afirmação do nosso irmão reverendo Everton, acho que é bem esclarecedor. Nós não vamos atingir perfeição nesta vida, inclusive porque existe uma correlação entre pecado e corpo. Então nós vamos receber o corpo que vai ser adequado para a nossa natureza espiritual agora, santificada e redimida. A santificação começa com o nosso novo nascimento, todavia ela jamais terá fim nessa vida. Nós não somos perfeitos, nem seremos, enquanto estivermos nesse modo de vida terreno. Todavia buscamos a perfeição e caminhamos na sua direção. E aí é a aplicação, digamos, do nosso texto. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perdão pela tirada de estudos, mas tem alguma pergunta a mais, irmãos? Ou outra? Muito bem, então, para atender a solicitação do pastor, vamos encerrar a nossa aula de hoje, e eu vou solicitar ao diácono Tiago, possa nos fazer uma oração? Santo Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra exposta e lida, agradecemos pela aula, agradecemos todo o alimento, Pai, que temos recebido de Ti. Que possamos crescer, ó Senhor, no conhecimento, na piedade, que possamos servir-Te melhor e servir ao nosso próximo. Tudo isso é em Cristo Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.